É aqui, em um pequeno povoado, no alto da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que o comércio global começa. E isso acontece pelo que foi descoberto nas profundezas desta montanha. A prata mais pura que o mundo já viu. É 1581. E aparece um comprador para esta prata. A 18 mil quilômetros dali, o imperador da China, o homem mais poderoso da Terra, decide que o seu povo agora deve pagar os impostos em prata. Esta série explora a transformação do mundo quando a prata do rei da Espanha atende às demandas fiscais do imperador da China. É uma história incrível que testemunha o domínio da China no início do comércio mundial há mais de 400 anos. Era a primeira vez que o mundo inteiro se interligava numa rede global e o elemento mais importante era a prata. A prata permite que os imperadores da China se tornem os homens mais poderosos do planeta. A demanda por prata é um catalisador de uma riqueza extraordinária no mundo inteiro. O impacto da economia mundial foi incrível. Os artesãos chineses seguem criando talheres de prata com habilidade e beleza incomparáveis e que são cobiçados em todo o mundo. Já no século XVIII, as pessoas admiravam esse trabalho fantástico porque o fio é tão fino que parece um fio de cabelo. O comércio de prata da China impulsiona o crescimento de cidades pelo mundo, de Boston a Hong Kong e de Xangai a Sevilha. Mas também planta a semente da quase destruição da China e da guerra com as potências ocidentais. Os britânicos estavam determinados a começar uma guerra, e eles conseguiram. É o momento em que a China entra no período conhecido como Século da Humilhação, quando a China perde o controle das suas próprias questões externas. Mas a China não abandona a sua obsessão por esse metal precioso. Confie apenas na prata. Era praticamente uma religião na história chinesa. A prata equivale ao ouro na história da China. Esta série revela como a prata mudou a história da China e a história do mundo. É como segurar um pedaço da história nas mãos. É 1842. A China é um campo de batalha. Uma guerra está sendo travada entre a China e a Grã-Bretanha. A causa é o comércio ilegal de ópio britânico em troca do chá chinês. Ela ficou conhecida como a Guerra do Ópio, mas a causa principal da guerra é o conflito pela prata. A China não precisa de nada do mundo exterior além desse metal precioso. E isso se torna um grande problema para as nações desesperadas por produtos chineses, principalmente a Grã-Bretanha. Diversos produtos fabricados na China eram muito populares entre as pessoas na Grã-Bretanha. O chá é um exemplo óbvio. E grandes quantidades de prata teriam que voltar para a China para pagar por tudo isso. Então os britânicos estavam bastante interessados em achar uma outra mercadoria, talvez menos rara do que a prata, para tentar preencher essa lacuna. Foi aí que descobriram que o ópio, produzido em grandes quantidades, preencheria perfeitamente essa lacuna. O comércio ilegal de ópio cria milhões de viciados na China e desencadeia uma crise social. A China reage apreendendo e destruindo mais de 1000 toneladas de ópio. Milhões e milhões de libras na moeda de hoje da droga preciosa são despejadas no delta do Rio das Pérolas. A China destrói o ópio britânico e desencadeia a guerra. A China é derrotada e forçada a entregar o porto de Hong Kong ao controle britânico e abrir mais 5 portos aos comerciantes ocidentais.
A China é forçada pela violência a assinar tratados que, em sua essência, diziam que, daquele momento em diante, os estrangeiros teriam um controle significativo de como o comércio e o governo da China operariam. É difícil de acreditar hoje em dia, mas Hong Kong na época foi desprezada pelo ministro do Exterior Lord Palmerston como um pedaço de terra estéril. No entanto, os comerciantes britânicos veem este porto como uma base inestimável onde podem negociar livremente sem a interferência chinesa. Esta é uma pintura chinesa da exportação na ilha de Hong Kong com foco no porto, que foi, de fato, o principal motivo pelo qual os britânicos quiseram Hong Kong. Os comerciantes estavam otimistas e eu acho que eles acreditavam que, quando pudessem se estabelecer fora do alcance das autoridades chinesas, e Hong Kong representava exatamente isso, o comércio seria irrestrito e muitos dos problemas que eles tinham sofrido acabariam. Hong Kong se torna território britânico e eles começam a implementar a sua cultura nesta região da China continental. As marcas da vida colonial britânica tornam-se evidentes no porto todo. Em troca, muitos britânicos que agora vivem ali ficam fascinados por produtos chineses, incluindo a fina prataria chinesa. Suas lembranças ainda podem ser vistas hoje nos principais negociantes e exportadores de prata chinesa. Todos queriam um jogo de chá completo da China. Mas você poderia comprar um jogo de chá em prata chinesa como uma história. Talvez uma história dos Três Reinos, ou de batalhas e até histórias da corte. Quase toda a prata chinesa tem uma inscrição que pode ser rastreada até o dono original, porque elas tinham registros. Essas peças eram dadas como troféus, como, por exemplo, este cálice. Ele foi dado como um prêmio em 1850 numa regata em Cantão. Um dos nomes mencionados é de Augustine Hurt Jr. Ele era sobrinho de algum sócio de um comerciante de ópio. A derrota na Guerra do Ópio e a perda da soberania são um grande choque para os chineses. Mas também há uma sensação de que a guerra também foi impulsionada por um choque de diferentes visões de mundo. Por um lado, você tinha a visão que podemos chamar de tradicional, da corte chinesa. Era a ideia de que a China estava no centro do universo da ética e do comportamento, e de que os estrangeiros que chegassem à China teriam que se adaptar às normas da própria China. Mas, por outro lado, há uma força muito importante, a força crescente do capitalismo e do imperialismo britânico. A Grã-Bretanha estava se tornando uma nação grande bucaneira, voltada para o exterior e que buscava novos mercados. Já a China, com seus milhões de habitantes e seus mercados fechados, se transformava num lugar que só queria negociar. Mas, após a guerra, a venda de produtos britânicos na China continuava fraca. Os britânicos não veem nenhuma falha em suas lãs de Yorkshire e nos talheres de prata Sheffield e colocam a culpa diretamente na obstrução chinesa. Eles querem mais portas abertas e cada vez menos restrições. Eles têm 5 portos, mas por que não 7? Por que não 10? Eles têm portos ao longo da costa e em Xangai, mas e ao rio Yangtze? Como eles poderiam se aproximar dos mercados? E Wuhan e Hankou, ao longo do Yangtze e o norte? Por que eles ainda deveriam sofrer restrições? Os britânicos procuram uma desculpa para trazer de volta seus navios para a China e fazer valer suas reivindicações. Em 1856, eles conseguem. Em Cantão, quando oficiais chineses embarcam em um cargueiro britânico, eles acusam os membros da tripulação de serem piratas. Quando este navio estava em Hankou negociando em Lampoa, ele foi inspecionado por funcionários alfandegários e anticontrabando. E eles acabaram rasgando a bandeira britânica que estava hasteada no navio. Na época, o cônsul britânico entendeu como um insulto para a Grã-Bretanha, entendem? E usou o incidente do barco Arrow como pretexto para lançar a Segunda Guerra do Ópio contra a China.
Desta vez, não eram só os britânicos que lutavam contra os chineses. Outras potências ocidentais também viram como uma oportunidade se juntar ao ataque contra a China. Nós vemos a união de diferentes potências imperiais que querem um pedaço da China. Então, se os britânicos avançassem, os franceses também avançariam, porque queriam mais território. Os russos estavam começando a expandir o seu império e não queriam ficar de fora. Portanto, podemos dizer que nesse período, a Segunda Guerra do Ópio marca o avanço em alta velocidade das potências europeias e ocidentais com o objetivo de conquistar territórios chineses. Quando uma força anglo-francesa conjunta captura Pequim em 1860, ela comete um ato chocante de vandalismo cultural. Primeiro saqueia e depois incendeia o Palácio de Verão do Imperador. Um complexo de construções magnífico cheio de artefatos de valor inestimável. 3.500 soldados britânicos incendeiam o palácio inteiro. E o grande incêndio dura 3 dias. O palácio é destruído por ordem do comandante da Força Militar Britânica, Lord Elgin. A destruição do Palácio de Verão foi muito mais um ato de punição, com o objetivo de humilhar e rebaixar a posição da corte Qing na época. Lord Elgin pensou cuidadosamente no que eles fariam. Nesse caso em particular, eles pensaram em algo que realmente mostrasse a elite chinesa, a corte, que a civilização que eles haviam construído com tanto cuidado e carinho podia ser destruída muito rapidamente. Era uma lição muito útil. A China também é forçada a indenizar os britânicos pelos estragos da guerra com a mesma prata que eles estavam determinados a importar. Foram 10 milhões de taéis de prata pelos estragos da guerra, além de 21 milhões de dólares de prata pela Primeira Guerra do Ópio. Mais da metade da receita anual da China. Os tratados que a China é forçada a assinar legalizam totalmente o comércio de ópio e abrem mais de 11 portos para o comércio exterior, permitindo assim que os comerciantes tivessem acesso ao interior do país. O Arquivo Nacional Britânico em Londres guarda cópias dos principais tratados de paz, mas também uma carta do irmão mais novo do imperador, o Príncipe Kong, a Lord Elgin, reconhecendo com tristeza a derrota da China. Em resumo, esta carta representa a abertura ampla da China para o mundo ocidental. Eu gostaria de saber como o Príncipe Gong, um nobre do alto escalão da dinastia Qing, se sentiu ao autorizar essa carta. Ele não enviou para qualquer pessoa, enviou para o Lord Elgin, o oficial britânico que representava um país que levou a China a uma posição de submissão e que no processo, obviamente, destruiu o Palácio de Verão. Acho que o Príncipe Gong enviou esta carta com muita dor em seu coração. O Príncipe Gong tinha apenas 27 anos quando assumiu as negociações com os britânicos. Nobre de nascença e influente, ele desconhece o mundo da diplomacia internacional. O Príncipe Gong era um cara interessante. Ele foi considerado o rei Manchu mais ocidentalizado e esclarecido da época dele. A primeira vez que os ocidentais, os britânicos, o viram, ele estava com uma taça de conhaque na mão direita e um charuto na mão esquerda. O Príncipe Gong sabe que seu país está à beira do colapso. Tropas estrangeiras estão em Pequim e a China enfrenta uma revolta sangrenta. Ela nunca esteve tão vulnerável. A realidade era cruel. A China perdeu. E com isso teria que recuperar o atraso durante todo o século XX. O Príncipe Gong dá início a uma missão para que a China passasse de vítima para vitoriosa. E ficou conhecida como Movimento de Autofortalecimento. O contexto do movimento de autofortalecimento era que a China tinha que confrontar o mundo econômico ocidental e depois entrar em conflito com o Ocidente. Após milhares de anos de história, a China vivenciou isso como uma mudança sem precedentes e questionou o que causou a sua derrota. Uma teoria de que foi a tecnologia. Uma das ideias fundamentais do movimento de autofortalecimento era que se a China estudasse a tecnologia dos ocidentais, poderia alcançá-los.
Embora muito sofisticada em relação à sua rica cultura e artesanato, em meados do século XIX, a China precisa recuperar um vasto território perdido para seus rivais industriais. Em relação à Revolução Industrial, a China ficou para trás na energia a vapor. Nós não tínhamos ideia de que uma máquina a vapor funcionava com vapor. Se você parar para pensar, se você nunca viu como um barco a vapor funciona, como vai saber que ele precisa de vapor para funcionar? A ideia é que funcionaria com fogo. O príncipe Gong imediatamente se concentra em modernizar as defesas da China, que foram facilmente destruídas nas guerras do ópio. É o início da formação de novas divisões armadas que usavam armas ocidentais e a construção de estaleiros navais. Havia movimentos para estabelecer minas e esforços para trazer navios a vapor para substituir os antigos juncos chineses. Tudo isso acontece bem rápido e com ótimo progresso. Gong e seu movimento de autofortalecimento precisam de prata para financiar suas reformas. É a tributação do comércio exterior da China que fornece os fundos essenciais, e isso leva a uma instituição extraordinária. O Serviço de Alfândega Marítima Imperial foi uma das organizações mais estranhas e mais interessantes que existiu na China. Entre meados do século XIX e século XX, ela servia ao governo chinês, gerando uma receita tributária com tarifas sobre os bens que a China importava, mas não era administrada por chineses e sim por britânicos durante quase todo esse tempo. Os britânicos introduzem um sistema uniforme de tarifas alfandegárias pela primeira vez na história chinesa, que traz benefícios imediatos para o comércio internacional. A alfândega marítima proporcionou à China um serviço inteiramente padronizado e nacional. E o que isso significa? Então, qualquer comerciante estrangeiro poderia enviar seus produtos para Xangai ou qualquer outra alfândega e poderia se comunicar em inglês com as autoridades locais, com os agentes alfandegários. Havia um protocolo tarifário muito confiável e uma gestão de portos moderna para que eles concluíssem os seus negócios. Em 1863, o príncipe Gong faz a nomeação mais significativa do serviço de alfândega marítima. Um homem que tem as mesmas ambições de modernizar a China. Seu nome é Robert Hart, um jovem irlandês brilhante que trabalha na China como intérprete e diplomata desde 1854. Hart rapidamente desenvolve uma profunda empatia pela China, que se torna uma constante nos 77 volumes de seus diários, que ele mantém fielmente por 40 anos. Hoje eles estão na Queen's University Belfast. Eu estou do lado chinês e eu vou ajudá-los em tudo que for possível. E não me importo com quem sabe o que eu faço ou o que eu digo. Eu acho que essa simpatia que ele tinha pela China transparece em seu diário. Ele adorava estudar chinês, o que era uma coisa muito importante. Então ele obrigou todos os seus subordinados a aprenderem chinês também. Ele se interessava por diversos assuntos da cultura chinesa, como medicina, música, artes, diversas coisas. O príncipe Gong havia conquistado um parceiro estrangeiro vital ao seu círculo de modernizadores. Hart e todos os outros estavam determinados a fortalecer a China. O príncipe Gong o chamava de nosso Hart, e isso mostra que ele o via como um verdadeiro amigo. Para o príncipe Gong, a alfândega marítima de Hart gerava muito mais do que receita. Era uma faculdade de tradutores, mas na verdade deveria ser o escritório que treinaria os diplomatas chineses. Escritório que também iluminava a costa da China. Todos os faróis facilitavam a navegação e tiravam um papel fundamental. Ele construiu cerca de 26 alfândegas e eu tenho duas favoritas. Uma é a de Urumqi, que ficava na Ásia Central.
num local distante de qualquer região próxima ao mar. E não havia acesso algum a ele. Era literalmente no meio do nada. E a outra é a alfândega de Adong, que ficava no Tibete. Era a alfândega mais alta do mundo e também ficava muito distante. Para a dinastia Qin, essas alfândegas em Urumqi e no Tibete indicavam até onde ia o território Qin. Era inteligentíssimo. Elas acabariam arrecadando cerca de 30, 40, 50% dos impostos disponíveis para o Estado chinês. Um valor muito significativo. Sob a administração de Hart, em 20 anos, a receita da alfândega marítima passa de 8 milhões de taéis de prata em 1865 para mais de 14 milhões de taéis. Bem mais de $1 bilhão na moeda de hoje. Em 1893, a alfândega marítima era responsável por 1/5 da receita do governo. Ela se tornou o maior, talvez o mais importante pilar financeiro do governo chinês. Porque ali era muito pouco provável que houvesse corrupção. E era muito mais eficiente e eficaz. O comércio exterior cresce através dos portos recentemente abertos e as exportações aumentam. Novamente, a prata volta para a China. Mas a dependência que a China tem da prata não está em sincronia com a economia global. Depois de grandes descobertas na América do Norte e na Austrália, a maioria das nações líderes do mundo deixam a prata para trás e agora constroem suas economias baseadas no ouro. A adesão chinesa ao uso da prata como padrão foi considerada por muito tempo um fenômeno de retrocesso. Qualquer país respeitável devia aderir ao ouro como padrão. A China estava muito atrasada e bastante desorganizada. Ela não conseguiu aderir ao uso do ouro. Mas a ideia de reforma é contestada dentro da corte imperial por uma mulher profundamente conservadora, implacável e poderosa. Uma mulher que governou efetivamente a China nas últimas décadas do século XIX através de sua influência sobre o imperador menino Guangxu. A viúva imperatriz Cixi é uma das personagens mais intrigantes da história moderna da China. Ela era literalmente o poder por trás do trono. Ela acreditava na restauração de um governo imperial forte e perseguiu e até executando alguns dos reformadores mais importantes da China no século XIX. Ela alegava que, na verdade, a China precisava repensar, retrabalhar seu sistema de governo para lidar com o mundo moderno. Ela também gastou muito dinheiro redecorando o Palácio Imperial. Algumas pessoas disseram que ela poderia ter gasto o dinheiro de outra forma, com o fortalecimento das forças armadas e navais da China. O domínio da imperatriz Cixi na corte e sua resistência ao príncipe Gong estão minando as reformas inexperientes da China. Do outro lado do oceano da China Oriental, outro império está sob ameaça do Ocidente, mas a resposta do Japão foi completamente diferente da China. Em vez de tentar acertar a situação, na verdade, o Japão derrubou a sua classe dominante e deu início a uma das modernizações mais rápidas e completas de toda a história. Os japoneses modernizaram as leis, o exército, a constituição e o sistema educacional. E tudo isso em mais ou menos 20 anos. E como resultado, o Japão sozinho se transformou numa potência imperialista poderosa. Rapidamente ele seria tão voraz e ganancioso quanto as potências ocidentais, partindo em busca de direitos e do território da própria China. A guerra estourou em 1895. A nova marinha da China, bastante anunciada, foi derrotada e superada pelos japoneses. A China fica horrorizada por ser derrotada com tanta facilidade por seu vizinho outrora fraco e subordinado. A China perde ainda mais território quando se vê forçada a ceder o controle da Coreia e de Taiwan ao Japão. Além disso, ela também precisa pagar uma indenização pela guerra de 200 milhões de taéis de prata, quase o quádruplo da receita anual do Japão. Este é um enorme impulso para o Japão,
que de repente tem as reservas financeiras necessárias para se juntar às nações líderes do mundo e basear sua economia em ouro. É uma grande humilhação para a China. A quantia de dinheiro que o governo chinês precisa pagar às potências estrangeiras é uma parte substancial do orçamento. Eram indenizações enormes, daquelas que é impossível pagar. Seria bem difícil para o governo chinês. Para pagar as dívidas de guerra que se acumulam, a China precisa de empréstimos altíssimos. Mas suas instituições financeiras não conseguem atender às enormes quantias necessárias. Os chineses não desenvolveram nenhum tipo de sistema bancário formal igual aos da Europa. Os imperadores chineses não pensavam em ter dívidas. Se eles exigissem, você teria que pagar. Eles não faziam nenhuma dívida. Não existe dívida pública na China. E, se não havia dívidas públicas, não havia bancos poderosos. Por este motivo, o banco chinês sempre foi fraco. Ao levantar fundos suficientes para pagar suas dívidas de guerra, a China ajuda a impulsionar a ascensão dos bancos estrangeiros ao poder. Eu diria que depois de 1895, o poder dos bancos estrangeiros chegou à China. E o principal motivo foi o fato do governo chinês precisar fazer empréstimos para pagar indenizações ao Japão. Então, o governo chinês contatou os bancos HSBC e o Deutsche Bank para pedir dinheiro emprestado para pagar ao Japão. Foi assim que o HSBC se tornou um banco muito importante porque o governo chinês tinha que fazer pagamentos todos os anos para eles em espécie. O aumento da influência estrangeira sobre a China alimenta mais do que a raiva na China. Alimenta a rebelião. 2 anos depois da guerra com o Japão, a China explode em revolta. O movimento anti-ocidental que começou no norte se espalha como um incêndio. Os rebeldes se autodenominam Boxers. Eles se autodenominavam Boxers por causa das artes marciais que praticavam. Eles acreditavam ser invulneráveis às balas estrangeiras na época. Também acreditavam que o mundo estava de cabeça para baixo por causa das ideias estrangeiras que explodiam na China, junto com as construções e produtos estrangeiros. O slogan dos Boxers é reviver Qin e destruir os estrangeiros, um sentimento pelo qual a corte imperial se identifica. Em junho de 1900, a imperatriz viúva toma uma decisão que quase resulta na destruição do Império Chinês. Era um sentimento anti-estrangeiro que se espalhou por todos os níveis da sociedade. Cixi refletiu isso de diversas maneiras. Durante grande parte da vida, ela foi uma pessoa muito cética e bem hostil em relação à influência estrangeira na China. Aproveitando a chance de expulsar todos os ocidentais da China, em 1900, Cixi decide apoiar os Boxers e declara guerra contra todas as potências estrangeiras. Mas em menos de 2 meses, uma aliança militar incluindo forças britânicas, francesas, alemãs, norte-americanas e japonesas chega a Pequim ocupada e destrói a rebelião dos Boxers. Além dos danos da guerra anterior com o Japão, a China é imediatamente condenada a pagar uma indenização colossal de 450 milhões de taéis de prata. Um tael para cada um dos 450 milhões de habitantes da China, o equivalente a 300 bilhões de dólares na moeda de hoje. O tesouro da dinastia Qin não chega nem perto desse valor. A China agora tem que enfrentar a ameaça mais grave em seus 2000 anos de história. Muitos oficiais e observadores chineses passam a acreditar que, na verdade, a China enfrenta a extinção nacional. Eles falam muito sobre isso. Eles sabem que os britânicos conquistaram a Índia e temem que o mesmo aconteça com a China. Durante as tensas negociações, os chineses estão bem cientes do que está em jogo para o país. A China não podia correr o risco de manchar sua reputação internacional novamente, porque a China precisou reconstruir sua imagem internacional como uma amiga confiável para os países estrangeiros. Nos bastidores, os chineses se voltaram para um homem
ironicamente do Ocidente, que tem uma visão dos negócios e das finanças estrangeiras que pode ajudá-los a evitar a divisão da China. Primeiro que tudo, Robert Hart tentou convencer as potências estrangeiras de nunca tentar separar a China em várias partes, porque a China deveria voltar a funcionar para conseguir pagar a sua dívida. Ninguém ia querer acabar com a oportunidade de lucrar mais dinheiro com a China. Robert Hart consegue reunir todas essas pessoas e, com muita inteligência, diz: tudo bem, vamos pagar essa indenização enorme de 450 milhões de taés de prata. Mas vamos fazer isso estruturando uma ligação víncula entre a dinastia Qin e todas as 8 nações que invadiram a China. Assim, os interesses dessas 8 nações estariam focadas nessa ligação e no pagamento da dinastia Qin. A China evitou a sua divisão, mas quase todas as receitas do Estado chinês ficam sob o controle estrangeiro para pagar as indenizações de guerra. A indenização Boxer é um fardo devastador. A China não tem outra escolha a não ser outro empréstimo de bancos estrangeiros. É dívida em cima de dívida. O governo chinês passa a responsabilidade por essa enorme operação para a organização dirigida por Robert Hart. O governo chinês queria simplificar o máximo possível, então eles decidem delegar essa tarefa ao serviço de alfândega marítima. E com isso foi bem mais fácil, porque o serviço de alfândega impôs um imposto tarifário e armazenou o dinheiro para o HSBC. A China foi reduzida de superpotência econômica a nação subordinada em menos de um século. Acho que por volta de 1850 ou 60, o PIB da China ainda era cerca de 30% do PIB mundial e no final do século era de 6%. Então não é um valor relativo, mas sim um declínio absoluto. E também é um declínio absoluto para os padrões de vida. Antes, a China era representada no auge do comércio mundial e agora ela luta para funcionar como um Estado e suas instituições sofrem de uma fraqueza crônica. As últimas tentativas desesperadas de modernizar fracassam diante do crescente descontentamento. O povo chinês começa a perder a fé em seus governantes e, em 1911, o imperador é deposto por revolucionários liderados por Sun Yat-sen. A prata que ajudou a China a se tornar a nação mais rica do mundo também é responsável por deixar 2 dinastias de joelhos. A queda da dinastia Qin e a queda da dinastia Ming, 250 anos antes, podem ser atribuídas à complexa relação do reino com este precioso metal. Eu acredito que na história da China, a prata teve um papel muito complexo. Ela foi responsável pela ascensão de muitas dinastias, mas também foi a grande responsável pela queda delas. A prata continua a ser um problema na turbulência após a Revolução. Os senhores da guerra assumem o controle de províncias individuais e estouram uma guerra civil. Os impostos pagos em prata, a força vital da economia da China, não podem ser mais cobrados. A China mal consegue funcionar. Cada senhor da guerra controla uma província diferente. E dá para imaginar que, por serem comandantes de províncias, eles passam a usar a sua própria prata. É uma forma de homenagear os chefes da guerra, certo? Como o George Washington dos Estados Unidos na moeda de 25 centavos. É a mesma situação, mas com diferentes tipos de moedas de prata. Isso era muito confuso, porque as pessoas precisavam reconhecer se as moedas de prata eram verdadeiras ou não, se elas eram réplicas ou se elas eram originais. A prata como moeda na China fica cada vez mais caótica. Mas uma cidade no litoral chinês se torna um guia de estabilidade econômica. Xangai, famosa pelo porto marítimo do Fiel Oriente, metrópole comercial da China e um dos maiores portos marítimos do mundo. Xangai abriu suas portas para o mundo exterior na década de 1840. Foi a primeira cidade da China que permitiu que os estrangeiros
morassem e realizassem negócios legalmente. Xangai era uma cidade comercial. Ela existe há centenas de anos, mas só depois da presença britânica se tornou o entreposto, o grande caldeirão cosmopolita de comércio que é hoje. Você tem uma avenida, uma via pública que está lá até hoje, na Jin Road. E nela tem lojas, empresas e toda uma variedade de coisas que deixa claro, não é Washington, é Nova York. Em outras palavras, é um lugar onde as pessoas vão para negociar e fazer negócios. Na década de 1920, Xangai se tornou o porto mais rico da China. E esse comércio internacional é bom para o serviço marítimo de alfândega, que durante este período de conflito corresponde por quase 90% da receita do governo. E toda essa receita do governo em prata está depositada em um banco estrangeiro de propriedade britânica, cujos fundadores enriqueceram com o comércio de ópio, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o HSBC. Cada centavo da receita alfandegária foi depositado no HSBC depois de 1911. Então, o HSBC teve uma movimentação grande e vasta de fluxo de caixa. Esse foi o motivo principal por este banco ter se tornado o maior banco do Extremo Oriente no século XX. Isso permite que o banco construa uma nova sede luxuosa no Bund, a famosa orla de Xangai. A elegância e grandeza de seu interior são descritas como insuperáveis por qualquer casa financeira ou comercial na Ásia e no Extremo Oriente, de Suez ao Mar de Bering. A demanda da China por produtos do exterior tem crescido muito à medida que as importações excedem 300 milhões de dólares por ano. Tem movimento em todos os lugares, não tem nada parado. Na década de 1920, Xangai é uma das maiores cidades do mundo. Aqui está a qualidade ocidental de Xangai, com seus arranha-céus, bondes e atmosfera semi-estrangeira. Xangai é conhecida como a Paris do Oriente, e os chineses abraçam o espírito da época. Os prateiros de Xangai produzem coqueteleiras de prata aos montes. Todos os chineses da elite frequentavam cabarés, boates fabulosas e salões de baile. Este bairro se transformou no epicentro da vida noturna da era do jazz na cidade, nas décadas de 1920 e 30. Você pode imaginar que à noite este bairro era um paraíso fantástico de luzes de neon brilhantes, ao som do jazz, que tocava nesses salões de baile e boates. Há um motivo importante para Xangai conseguir prosperar além do caos da China pós-revolucionária. Ela é uma cidade chinesa sob o controle estrangeiro. Ela também é profundamente dividida, composta por zonas separadas para estrangeiros, chamadas de Acordo Internacional e Concessão Francesa. Todos os 35 mil europeus que levam uma vida privilegiada na próspera Xangai não são governados pelas leis da China. Os cidadãos ocidentais obedeciam apenas às leis ocidentais, ou seja, eles ainda estavam em território chinês e queriam praticar leis ocidentais e seguir o sistema ocidental. Mas isso, no fim das contas, causaria um efeito enorme na China como um todo. Uma dessas enormes consequências é que os negócios em Xangai, estrangeiros e chineses, são conduzidos de acordo com as leis ocidentais. E isso proporciona a Xangai estabilidade para se tornar a maior detentora de prata na China. Xangai era diferente e estava crescendo mais rapidamente do que Hong Kong, além da sua população ser muito maior. E Xangai, após o século XX, também se tornou, até certo ponto, o refúgio de empresas, bancos e da indústria chinesa. Mas mesmo dentro da Xangai em crescimento, a moeda chinesa continua sendo um problema. Nada exemplifica isso mais do que a preferência por barras de prata antiquadas. Quando você tem uma barra de prata, o que você faz quando a leva ao mercado?
Você tem que literalmente pesar, medir, testar para ver se são verdadeiras ou não. Não é uma moeda que pode ser calculada, não se conta barras. Você tem que avaliar. O sistema para pesar, avaliar a qualidade da prata e medi-la em taéis não só remete aos tempos medievais, mas também está longe de ser uniforme. Por toda a China, existem até 170 medidas diferentes de tael. Dentro do sistema de tael, cada lugar tinha uma medição diferente. Portanto, um tael de Xangai, da prata local de Xangai, seria diferente de um tael de Tianjin ou de Hankou. Mas as mudanças na China na década de 1930 não foram fáceis. Assim como o príncipe Gong havia tentado, surge um homem de visão com determinação para tentar reformar as instituições arcaicas de seu país, em particular as centenárias moedas da China, a prata. Seu nome é T.V. Soong. T.V. Soong se formou em Harvard e era uma pessoa que trabalhava de uma maneira mais ocidental. Ele era uma pessoa ocidentalizada. Ele era um dos banqueiros do novo estilo. T.V. Soong é do alto escalão da sociedade de Xangai. Ele é da família mais famosa da República da China. Suas irmãs são belas mulheres da sociedade e seu cunhado é o líder da China. T.V. Soong tinha obviamente grandes aspirações. Ele esperava reconstruir a China. Transformar a China, principalmente os sistemas financeiro, orçamentário, bancário, monetário e assim por diante. Como ministro das Finanças da Nova República, em abril de 1933, ele convoca uma reunião na Câmara de Comércio em Xangai, na qual se propõe a alterar radicalmente a moeda chinesa. A proposta ousada de Soong é abolir o tael de prata, a unidade da moeda chinesa que tem sido usada por séculos, e substituí-la por uma moeda padrão de prata cunhada. Mas ele tem um obstáculo desafiador a superar. Contrariando o estilo reformista de T.V. Soong estão os banqueiros nativos, que se encontram aqui todos os dias em sua base de poder, o jardim interno perto do templo do deus da cidade, no coração da antiga Xangai. Os bancos nativos poderiam ocupar locais bem movimentados e realizar reuniões públicas aqui. Isso reflete a liberdade autônoma de que os comerciantes tinham naquela época. Os bancos nativos lucram diretamente com a moeda complexa e ineficiente da China. O modelo de negócios desses bancos era baseado nos taéis de prata. Eram monopolizados pelos bancos nativos. O interesse pessoal também tinha um papel fundamental. O câmbio entre dólares de prata e taéis era definido por eles. Apenas bancos nativos faziam uma operação de troca com a cobrança de uma taxa. Apesar da oposição dos bancos nativos, T.V. Soong tem total apoio dos bancos modernos e estrangeiros da China. Em 5 de abril de 1933, o tael de prata é abolido e se torna uma relíquia instantânea, agora ilegal, do passado. O novo dólar de prata é emitido em homenagem a Sun Yat-sen, o primeiro presidente da China. No verso da moeda tem um barco à vela, um símbolo de séculos de comércio e prosperidade. A reforma que aboliu os taéis de prata e introduziu moedas de dólar de prata foi importante. Isso mudou a prata da China. Ela deixou de ter uma moeda de peso e passou a ter um sistema monetário unificado, trocando os taéis de prata por moedas de dólar de prata. As reformas de T.V. Soong são comemoradas no mundo todo. Ele é capa das revistas Fortune e Time. Ele é considerado um gênio financeiro, comparável a Alexander Hamilton, o homem que criou o America's First National Bank. Ele é até convidado para falar à nação norte-americana em uma transmissão de rádio na NBC. Durante a transmissão, ele enfatiza a relação especial entre a América do Norte e a China. Algumas de suas famílias mais ilustres comercializavam com a China. Milhões de dólares mudaram de mãos sem que uma palavra sequer fosse escrita. Era um excelente exemplo de confiança e respeito mútuo. T.V. Soong conseguiu realizar uma das maiores reformas da história da China. Finalmente, o país tem uma moeda de prata unificada e simples. A enorme multidão que
você vê reunida do lado de fora da Bolsa de Valores é uma resposta ao maior crash da história da Bolsa de Nova York e aos preços de mercado. Mas quase que imediatamente, uma crise financeira global vai finalmente acabar com o envolvimento da China com a prata, a Grande Depressão. Mas, surpreendentemente, durante este choque profundo no capitalismo global, a prata usada pela China inicialmente dá ao país um benefício inesperado. O mundo estava em recessão. No início de 1930, por causa da quebra do mercado de ações em 1929, a Alemanha também estava com problemas graves. E por esse motivo, a China estava efetivamente sob o governo nacionalista e usava uma moeda, que era a prata, e estava perdendo valor em relação à maioria das outras moedas. Então o dinheiro chinês estava barato. E o dinheiro das outras nações ficou caro. Então os produtos chineses parecem muito mais baratos, porque os produtos chineses eram predominantemente em prata ou parcialmente. Foi assim que os produtos chineses ficaram baratos. E assim a China conseguiu exportar com uma facilidade relativa. Mas essa vantagem não dura muito. A China está prestes a sofrer nas mãos do próprio país que, há apenas 2 anos, vinha aplaudindo as reformas financeiras de Tiv-Sun. Um senador norte-americano, Key Pittman, exige a ação. Os estados produtores de prata, incluindo seu próprio estado Nevada, estão sofrendo porque o preço global da prata está muito baixo. O presidente cede à pressão e promulga a Lei de Compra de Prata, que resulta em uma onda de compra de prata nos Estados Unidos. A lei de compra de prata nos Estados Unidos, que foi amplamente impulsionada pela mineração em alguns estados mineradores do país, acabou elevando os preços globais da prata. Com o preço da prata subindo devido à demanda norte-americana, surge um fluxo contínuo de prata saindo da China. É uma catástrofe. Bancos quebram, empresas ficam famintas por empréstimos e a agricultura e a indústria sofrem com a queda dos preços. A crise financeira vira uma crise econômica e, em seguida, uma crise social. O governo chinês é forçado a considerar a ideia de uma grande reforma monetária e acabar com a dependência da prata. Incapaz de controlar sua moeda, a China é forçada finalmente, após séculos, a abandonar a prata. Os Estados Unidos forçavam a China dizendo não use a prata. Os Estados Unidos insistiam em mandar a China esquecer a prata. E, em 1935, eles fizeram exatamente isso. A China jogou a toalha e abriu mão da prata como padrão. A prata chega ao fim, a história da prata na China realmente chega ao fim, de uma maneira muito brusca. O ano de 1935 marca o fim de 6 séculos da prata, como moeda. E na China, e em pouco tempo, os artefatos de prata também vão desaparecer. Quando os comunistas assumem o controle da China em 1949, a prata já era uma memória distante. Isso até uma descoberta casual 20 anos depois, nesta mansão na costa leste dos Estados Unidos. Uma casa que já tinha sido de Robert Bennett Ford, um proeminente jovem que comercializava com a China no século XIX e que construiu sua bela casa com os lucros que obteve com a compra e venda de chá e ópio. Seu bisneto, H.A. Crosby Forbes, mostra um grande interesse pela prata da família quando herda a casa. Crosby se interessava por coisas muito diferentes, mas certamente uma das maiores paixões dele era a história da exportação da prata chinesa. Era um assunto que realmente havia sido esquecido em meados do século XX. Crosby realmente começou a desenvolver um olhar crítico para este assunto, décadas antes do mundo começar a notar. Em 1975, Crosby Forbes publica Chinese Export Silver. É o primeiro trabalho acadêmico sobre o assunto. O estudo de um artefato de prata ilustra como esse artesanato chinês singular passou a ser negligenciado. Este é um bule de chá extraordinário da Inglaterra. No século XIX, as pessoas tinham esquecido completamente que essas coisas eram fabricadas na China. Era uma peça muito admirada da prata inglesa.
amplamente publicadas em livros sobre a prata inglesa antiga. E mesmo no século XIX, ela serviu de modelo para prateiros que estavam se tornando grandes mestres. Crosby foi o primeiro a identificar novamente que era uma peça chinesa e não inglesa. Hoje, mais de 40 anos após o trabalho de Crosby Forbes esclarecer a história de um artesanato chinês requintado, mas esquecido, a exportação de prata volta para a China moderna. É uma janela para o passado e uma força para a criatividade na China dos dias de hoje. Alan Chen é um artista e um dos principais designers de Hong Kong. Eu coleciono essas peças porque eu acho que elas têm um tipo de beleza que está além da comparação. Eu também acho que essa exportação da prata carrega um pouco de história cultural. Isso era usado como um porta-óculos. Eu acho que, como designer, toda essa composição me inspirou muito. Eu gosto da forma que as folhas de bambu harmonizam com a caligrafia. Poderia ser um design para uma tigela ou até servir de inspiração para uma capa de cardápio. Esta é maravilhosa, é incrível porque é um conjunto de saleiro e pimenteiro. Você pode colocar um condimento aqui e palitos de dente ali. É uma linda peça decorativa para colocar na mesa enquanto você serve um jantar. Esse era um porta-cartões de visita há mais de 100 anos. Isso significa que há mais de 100 anos já usavam cartões de visita na China. Acho difícil de acreditar como era possível elaborar um design tão intricado e tão habilidoso também. Aqui vemos diferentes tipos de roupas que as pessoas usavam ao longo de centenas de anos. É como se fosse um filme em 3D, mostrando a história de um local típico e como as pessoas viviam lá e como era o dia a dia delas. Os espelhos chineses geralmente não tinham uma alça igual a essa. Então, para incorporar um dragão numa forma tão europeia, podemos ver a cauda aqui e seguir o contorno do círculo terminando neste ponto. Eu acho muito lindo. Quando eu olho para o espelho, eu penso, uau, quem era beleza na frente do espelho, além de mim, 100 anos atrás? Nos séculos passados, a prata demonstrou o poder econômico da China e ainda faz o mesmo hoje, nas mais altas cortes diplomáticas do país. Em 2014, quando a China recebeu os líderes do mundo da Ásia e do Pacífico, ela deu a cada um requintado presente de prata que representava o artesanato chinês e também o reconhecimento de sua relação histórica com a prata. Hoje, a China é mais uma vez a maior importadora de prata do mundo. A indústria produz os bens que ajudam a alimentar o nosso mundo globalizado. Eletrônicos de consumo, telefones celulares, carros elétricos são produtos que precisam de prata e são produzidos aqui na China em enorme escala. Esses funcionários estão se preparando para o turno da manhã em uma das maiores fábricas da China. Eles fazem parte de uma força de trabalho de 12 mil pessoas que coletam a força do sol com a prata. São 70 milhões de baterias solares produzidas por mês. E dentro de cada painel de 15 centímetros por 15 centímetros tem um filme de prata de largura menor que um fio de cabelo humano. Usamos cerca de 7 toneladas de prata por um mês. A prata tem boa condutividade e boa estabilidade. Então, para as células solares, principalmente células solares de silício cristalino, é o material preferido para o eletrodo. No processo de produção, usamos a tecnologia de impressão em tela. A pasta de prata forma uma estrutura na superfície da célula da bateria. E em seguida ela é seca para formar os eletrodos de prata. Os eletrodos de prata são capazes de coletar e transportar a carga elétrica gerada pela célula. Portanto, para as células solares, a prata é um material muito importante.
A energia solar é uma parte importante do sistema de energia moderno, seguro, eficiente e sustentável que estamos construindo. A energia solar é muito importante, não só para a China, mas também para o mundo e para o desenvolvimento da raça humana. As maiores fazendas de energia solar do mundo estão na China. Elas consomem a prata do mundo para ajudar a abastecer as indústrias implacáveis do país, cuja produção parece incontrolável, mas em constante necessidade de novos mercados. A economia chinesa hoje já é a maior em termos de produção de bens reais, bens materiais, como roupas, como câmeras ou como televisores, entendem? A economia já é 27% maior do que a economia dos Estados Unidos em relação à produção de bens materiais. Nesse aspecto, a economia chinesa não é diferente da economia britânica no início do século XIX. Bom, e com isso, os negócios chineses querem se expandir. Os horizontes da China moderna testemunham seu domínio econômico e seu potencial aparentemente infinito. Mas a China moderna permite que o mundo veja novamente o que este país sempre foi. Durante a maior parte da história, a China representou a principal potência econômica e militar do mundo. Quando paramos para analisar, a China tirou um breve cochilo no século XIX. Tem uma frase muito famosa de Napoleão, onde ele diz que quando a China despertar, o mundo vai tremer. A China anunciou a globalização ao apostar a sua sorte na prata em 1581. A necessidade desse metal precioso desencadeou uma nova era na história global. Hoje, o dinheiro tem muitas formas e a maioria das transações é feita por meios eletrônicos. Mas na China, o ideograma usado para o dinheiro significa prata e os ideogramas para banco significam loja de prata. Lembretes pontuais do papel central que a prata teve durante séculos na formação da economia chinesa e da forma como ela moldou o resto do mundo. Podemos não usar prata hoje, mas as lembranças e o aprendizado que ela nos trouxe ainda fazem parte das nossas vidas, ainda estão presentes. Nós apenas não conseguimos vê-la. Acho que a pessoa que não entender isso, que não conseguir aprender com a história da prata, vai ter que pagar bem caro.